sobre ciclos femininos e o nosso planejamento semanal, mensal, ou seja, seria como se fosse um planejamento estratégico ciclau feminino. Isso porque muitas mulheres me perguntam, mas doutora Agatha, como é que você sabe, né? Como é que você faz para conciliar aí a sua agenda, as suas palestras, os vídeos, que não sei o que, os atendimentos, toda essa sua vida, né, presencial e online, se você tem os seus ciclos, né, se você não toma anticoncepcional, e aí como é que você faz para administrar tudo isso? Então, primeiramente, pessoas, eu faço um planejamento, eu já sei quando começa e quando termina o meu ciclo, eu já sei de tudo e já sei tudo que eu sinto e tudo que eu possa talvez sentir, porque de acordo com a idade a gente vai podendo também ter alguma outra sensibilidade que a gente não tinha quando a gente era mais nova. E eu tenho já alguns anos que eu não tomo anticoncepcional, parei então para prestar atenção em mim, me conhecer os meus ciclos, e a partir do momento que eu fui tendo essa sabedoria, eu fui montando a minha agenda de acordo com isso. É claro que sim, eu tenho uma certa maleabilidade com a minha agenda, porque eu trabalho muito também online. Só que tem coisas que elas são impossíveis de serem controladas e tem coisas que elas são também impossíveis de serem desmarcadas. Por exemplo, eu sei que o meu ciclo menstrual, a minha fase de anciã, ou seja, a minha menstruação vai começar na lua cheia semana que vem, segunda-feira, entre segunda e terça-feira. Então, o que eu faço? As minhas coisas que eu preciso de mais energia, mais disposição, mais vigor e mais criatividade, eu já comecei a fazer antes, desde a semana passada e nessa semana aqui, concluindo todos esses projetos e até mesmo iniciando. E aí tem hora que dá tudo certo, então é muito bom, a gente fica muito feliz, porém tem horas que dá tudo errado. Sim, céus! Por exemplo, eu já estou atrasada em um processo de regravação de várias aulas dos meus cursos, todos eles profissionalizantes ou regulares. E aí, nessa semana, eu deixei para fazer a gravação das aulas com slides que eu precisava utilizando o meu data show. Só que eu tinha emprestado o meu data show, resumindo, a pessoa queimou ele e eu tenho 3 semanas e não me devolveu do conserto. Eu tinha dito que eu precisava para hoje, dia 3 de março, que é a data aqui desse vídeo. E a pessoa simplesmente não falou nada. E aí, toda a minha programação, toda a minha agenda, ó, foi para água abaixo. Só que aí, ao invés de eu ficar aí chorando, resmungando, gritando, brigando, quebrando, né, o mundo inteiro, vai adiantar? Não, não vai. Então, o que eu fiz? Eu fui gravar os vídeos de uns outros cursos, já adiantando o projeto. Mesmo que não tinha nada tudo definido, eu já tenho aqui na minha cabeça alguns tópicos, então eu fui fazendo isso. E dos outros cursos eu fui complementando com aulas, outras explicações, o que eu não dava para passar no slide, utilizando o data show. Então eu fui fazendo essa maleabilidade, ok? Então a gente tem coisa que a gente planeja direitinho e vai vir o destino para nos atrapalhar e nos testar o nosso grau de equilíbrio emocional. Lembra da tabela da escala das emoções, são vibrações do Dr. David Hawkins? Pois é, então vai vir o destino para testar realmente onde a gente está. Se a gente cai lá embaixo, na raiva, no ódio, no desejo de morte, né, no rancor, na briga, na tristeza, ou se a gente continua mantendo o nosso nível de emoção. Então, o que eu fiz? Pensei, parei, analisei tudo que eu poderia fazer de acordo com o meu período, que eu sei que na semana que vem eu vou estar super sem energia, eu vou estar cansada, eu vou estar com mais soninho, muito soninho, eu fico com muito sono, muita vontade de ficar quieta no meu canto, planejando mentalmente as coisas que eu tenho que seguir em frente e desapegando, analisando também, refletindo sobre os projetos desse ciclo passado. Então é essa a dica que eu dou, mulheres queridas abençoadas. Vocês, primeiro, saibam em qual fase do ciclo vocês estão. Vocês estão onde? Já é aí, né, no início da menstruação, a menstruação já passou e está aí na sua fase de donzela, já entrou na fase de ovulação, na fase mãe, ou está aí na sua fase de feiticeira.
que é pré-menstruação. Então, você tem que saber onde você está e saber a característica de qual fase e se conhecer. Porque não adianta só, gente, você pegar um livro e ver lá, por exemplo, que na fase da donzela você vai estar cheio de energia, cheio de disposição, querendo mudar o mundo, querendo fazer muita coisa, ter força, ter pique, como se você fosse, né, a Diana, a Mulher Maravilha. Só que na sua intimidade você não sente isso, então não adianta. Você tem que se conhecer, ver o que aquela fase pode te trazer de energia, o que a egrégora daquela fase te traz e o que você realmente sente daquilo. Então aí, juntando tudo isso, você vai fazendo o seu manual de autoconhecimento, contando diariamente como você se sente, como você reagiu a tais situações, para ver o seu nível, sua escala de vibração das emoções. E a partir de aproximadamente 3 meses, monitorando o seu ciclo com os seus sentimentos, as suas emoções, aí sim você consegue saber e fazer, a partir disso, planejamento estratégico para a sua vida, de acordo com o seu ciclo menstrual, de acordo com os ciclos lunares. Então, quando a gente sabe isso, a gente tem um alívio tão grande e a gente tem também uma paz, porque, por exemplo, quando eu ficava no meu período menstrual, que eu queria mais é ficar quieta no meu canto e ficava com muito sono, eu me achava que eu era muito preguiçosa, que eu não tinha aquele direito de descansar, de relaxar, de me interiorizar para, né, entrar em contato comigo mesma, com essa energia lunar dentro de mim. Eu achava que aquilo não fazia sentido, porque quando a mulher está no empreendedorismo, é dito que a gente nunca pode parar, né? Que a gente tem que ser sempre uma máquina de trabalhar, de fazer dinheiro, vendo, uau! Só que chega uma hora que a gente morre de verdade, o corpo entra em falência, porque o corpo precisa do seu estado de repouso. Depois eu conto pra vocês a lenda do machado com os lenhadores. E aí, então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente passa a se entender e se achar normal, se permitir, se dar o direito de vivenciar aquelas fases. Tem fases, por exemplo, tem mulheres que quando elas estão na fase de feiticeira, que é um período antes da menstruação, elas têm uma sexualidade muito aumentada, muito aguçada, porque elas já saíram daquele peso, daquele medo de ficarem grávidas, então terem relações sexuais no seu período de ovulação, e aí eles se sentem livres, leves, soltas, e aí, né, estão loucas em busca de relações sexuais. Então, dá um alívio quando a gente pensa, né, nossa, mas que loucura, eu saí da minha ovulação, né, já nem tem mais perigo de engravidar, e por que eu sinto tanto tesão, todo desejo, tanta vontade, né, de sexo, sexo, sexo? Então, é por conta disso. Então, a gente se conhece, a gente se sente normal, entendida, e o mundo fica, assim, muito mais fácil, inclusive, da gente trabalhar no nosso dia a dia, porque da mesma forma que tem pessoas que trabalham como eu, no mundo online, que tem um pouco mais de maleabilidade em questão de horários, tem mais flexibilidade, eu também tenho muitas pacientes, muitas alunas, que elas são do mundo físico, que elas têm horário para entrar no serviço, horário para sair do serviço, tem horário para buscar a criança na escola, horário para deixar a criança na escola, horário para fazer, né, deveres de casa, fazer comida para marido, e mesmo assim elas conseguem parar depois dessa correria do dia a dia, entrarem em contato com elas mesmas, se interiorizarem e aproveitar o que de melhor cada fase traz, porque, gente, todas as fases são lindas, são maravilhosas, cada um tem uma egrégora, uma força incrível. Quando a mulher ela passa a aproveitar o poder dessas fases, dos ciclos lunares, a gente passa a ter muito mais força, muito mais produtividade, felicidade e leveza de saber que a gente é normal, que a gente é mulher de fases, e daí, nossa, tem hora que a gente tá zen, assim, tem hora que a gente tá meio que louca, e a gente tem que se conhecer, e não tem nada errado nisso, a gente ser quem a gente é, tá bom? Beijos pra vocês, muita luz e muita paz, e até o próximo vídeo. Tchau!